Olá, boa tarde. Então, meus queridos alunos, né? Vamos dar seguimento sobre essa aula de bioquímica. Ela é composta para auxiliar vocês nessa aula aqui. Provavelmente quem perdeu, às vezes não conseguiu entender o assunto, né? Então, sobre via glicolítica ou glicólise, ciclo de Krebs e depois, por última etapa, respiração celular ou o mesmo conceito de fosforilação oxidativa. Eu vou explicar etapa por etapa, né, o que acontece com a glicose, o fornecimento de energia para a produção de energia celular, né, e também produção de outros elementos compostos a partir da glicose. Vamos começar pelo esse desenho, esse quadro que temos, né, que demonstra a glicose. Né. A glicose, na primeira etapa, passa pela glicólise. Depois da glicólise, forma-se o piruvato. O piruvato passa por um processo de formação de acetilcoenzima A, que já inicia então a segunda etapa. Né? A acetilcoenzima A passa a entrar na terceira etapa, a terceira etapa que a gente classifica como ciclo de Krebs. Depois da terceira etapa, a gente vai iniciar toda a etapa da cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação, né? Que a gente fala que é respiração celular, né? Processo onde ocorre a fosforilação oxidativa. Todo esse processo ocorre internamente na célula, né? A glicose entra dentro da célula, ocorre o processo de glicólise dentro do citoplasma. Né? Então, o citossol é o componente onde tem enzimas responsáveis em degradar a glicólise, né, na primeira etapa. Nessa primeira etapa ocorre então o ganho de 2 ATPs e um NADH. A gente vai especificar esses dois elementos, né, que são necessários para ganho de energia. O piruvato, que é o resultado final da quebra, né, é o produto, né, da glicólise, da quebra da glicose. Né. Depois, a etapa de formação da acetilcoenzima A já ocorre dentro da mitocôndria. A mitocôndria, como você já sabe, é a organela responsável, né, em fornecer a produção de energia para a célula. Ela é como se funciona como uma usina da célula. Né? Na segunda etapa, então, a formação da acetilcoenzima A, nós temos a saída de um gás carbônico, né, e mais um NADH. Nesse processo, então, onde formou a acetilcoenzima A partir do piruvato, inicia também o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs só inicia a partir da acetilcoenzima A, dessa conversão. Né? Aí aqui temos a formação de mais um gás carbônico, mais 2 ATPs, né, ganho de energia, para depois a gente poder retirar também do ciclo de Krebs NADH e FADH. Vamos especificar também o FADH2. Né. Na quarta etapa, a etapa que oferece mais ganho de energia. É aqui que a gente especifica diretamente o ganho de energia dentro da célula, que só é possível devido às outras 3 etapas consequentes. Né. O oxigênio que vem da respiração, né, da atmosfera, que passa pelos seus pulmões, chegou em cada célula, né, passa a ser convertido em água, né, devido a um elétron, né, que vem da cadeia transportadora de elétrons. E temos um ganho maior de energia. Aqui tem um ganho mais significativo, 34 ATPs. Então, somando ao todo esse 34 mais 2 aqui, nós temos então ao todo 38 ATPs a partir de uma glicose. Via glicolítica, o conceito, via de degradação dos carboidratos, principalmente a glicose, que irá produzir energia, sempre ocorrerá no citossol. Então, é um meio natural do que ocorra. A via glicolítica sempre vai acontecer no citossol, diferentemente do ciclo de Krebs da respiração celular, que ocorre dentro da mitocôndria. Aqui, a via glicolítica, responsável pela quebra da glicose, ocorre somente no citossol. É necessário enzimas. Essas enzimas são específicas, responsáveis por cada via de degradação, né, da
glicose. O produto final é o piruvato, ou conhecido também como ácido pivúrico, que ele vai promover, né, da quebra da glicose e formar o piruvato. É um processo anaeróbico, então não exige oxigênio. Nessa etapa, então, não tem necessidade de oferecer oxigênio para quebra, formação de outro produto, ganho de energia, né? Com saldo positivo de 2 ATPs, 2 piruvatos, que podem ser convertidos em lactato ou acetilcoenzima A no seu resultado final, né? A partir daí que a gente vai iniciar o ciclo de Krebs. Esse desenho temos uma ideia mais ou menos do que acontece com a glicose na veia glicolítica. A glicose, que veio da alimentação dos carboidratos, né, do amido em si, ela vem, passa pelo processo de digestão, quebrada em pequenas moléculas, os polímeros que a gente tem do carboidrato, quebrado em monômeros em glicose. Então, essa etapa aqui a gente tem o que a gente diz de glicemia, né? Glicose na corrente sanguínea. O hormônio responsável em promover, então, a entrada dessa glicose para dentro da célula é a insulina. A insulina funciona o seguinte: a partir do momento que o organismo percebe a entrada de amido no organismo, o sistema nervoso libera automaticamente a presença de insulina na corrente sanguínea, né? Justamente responsável por poder colocar toda essa glicose dentro da célula ou promover o armazenamento do glicogênio. Então, automaticamente, essa glicose circulando no sangue, que a gente diz é a glicemia, né? Ocorre a liberação da insulina concomitantemente. Né? Essa insulina, ela liga sempre a um receptor específico a ela. Então, ela é responsável por ligar somente ao seu receptor próprio. E esse receptor vai acionar uma proteína que chama GLUT. Essa GLUT, ela é responsável em fornecer a passagem da glicose para dentro da célula. Então, GLUT quer dizer proteína transportadora de glicose. Ela funciona do meio externo, né, a glicose do meio externo, para poder entrar para dentro da célula a partir dela. Só quem permite então a entrada da glicose para dentro da célula, então do meio externo para o interno, é a insulina. Automaticamente a insulina ligando no seu receptor específico promove a abertura da GLUT, essa proteína aqui. Então ela está aberta, faz o que? Entra para dentro da célula. Então funciona nessa etapa. A insulina se ligou, né? Liberou a passagem então da glicose, automaticamente ela permite entrar dentro da célula. No meio interno da célula, a glicose pode ser convertida em glicogênio e ser armazenada por outra situação, né? Quando ela está excedendo a sua concentração, ao ganho de energia. Ela pode ser passada pela via glicolítica e ser transformada em piruvato, ou também, em uma segunda situação, ser convertida em ácido graxo. O ácido graxo que também será necessário para poder formar energia quando tiver o estado de glicose mais baixo. Bom, na via glicolítica ocorre quebra dessa glicose, né? Como já falei anteriormente, enzimas específicas que vão poder quebrar etapa por etapa. Aqui a gente tem um desenho temático de como ocorre essas reações com a glicose, deixando o resultado final o ácido pivúrico, o piruvato. Né? Aqui temos a glicose. Cada quebra, que é uma ação específica enzimática, né? Existe uma enzima específica para cada uma dessas reações, ao ponto de chegar somente o ácido pivúrico. Nessa etapa, por exemplo, existe uma hexoquinase. Ela vai pegar um ATP, oferecer então a fosforização, né, criando então a glicose 6-fosfato. Então existe uma enzima específica para essa reação. Eu costumo dizer que basicamente é como se fosse aqui uma esteira, né, e cada enzima dessa etapa fosse um trabalhador, né, que pegasse essa glicose e fosse desmanchando ela, como estivesse desmontando ela etapa por etapa, né, até o final do ácido pivúrico. A partir daqui, então, existem enzimas específicas. Na folha de vocês que eu deixei a xerox, existem especificações de cada etapa que a gente vai poder explicar melhor. Eu não vou adentrar muito aos detalhes porque a gente não tem muito tempo para poder falar.
ATP. ATP chama-se adenosina trifosfato. O ADP é adenosina difosfato. Nós estamos falando da mesma molécula. Essa molécula geralmente que pode ganhar ou perder fosfato. Se ela perde um fosfato, ela torna-se difosfato. Do mesmo jeito que se ela ganha um fosfato, ela se torna trifosfatos. Essa molécula é responsável em armazenar energia, né? Ela que é o responsável de todo esse processo da glicose até o fim do processo da via glicolítica, ciclo de Krebs, respiração celular, em fornecer energia. Então, é nela que vai ser armazenada a energia no organismo. O NADH é o dinucleotídeo de nicotinamida, né, e adenina. O NAD ele tem suas duas conformações. Ele pode estar em NAD, na situação oxidada, ou NADH, na situação reduzida. Seria o que? Nesse processo o NAD recebe um hidrogênio, que é um elétron, né? E a partir daí que ele vai transportar esse elétron para a respiração celular. É um processo para ganho de energia. Então, sua função do NADH funciona como um transportador de elétrons. Tanto na via glicolítica quanto no ciclo de Krebs, a gente vai ver a presença desse cara aqui, certo? Então, NADH, ou NAD, né, funciona como transportador de elétrons e tem um papel importante, aliás, importantíssimo na produção de energia da célula. Então, a sua função a gente vai ver bastante, tanto na via glicolítica quanto no ciclo de Krebs. Ele vai captar todos esses elétrons que vai ocorrer da quebra da glicose, né? Olha só ele aparecendo bem aqui, ó. Você vai notar que ele está bem aqui, ó. NADH foi reduzido, captou então o hidrogênio. Para onde que ele vai agora esse NADH? Respiração celular, que é mais etapa mais adiante. Nesse processo a gente tem a classificação na via glicolítica, a fase preparatória e a fase de pagamento. Como que funciona isso? Vamos entender melhor. Na via glicolítica, então, a fase preparatória e a fase de pagamento funcionam assim. Como eu falei, como se tivesse uma etapa de desmanche dessa glicose, ao ponto de formar o piruvato no final. Só que até na etapa 6, se você for observar, né, a gente tem a fase de pagamento. Na fase preparatória tem a fosforilação da glicose até a interconversão de triose e fosfato. A gente tem a fase preparatória. O que seria isso? Né? A própria célula, com as suas reações enzimáticas, vão preparando a molécula de glicose. Né? Como assim? Como se fosse oferecendo, adicionando alguma coisa nela. Né? Já na etapa 6, ele já começa a se beneficiar, né, a oxidação do gliceraldeído, a transformação do fosfato, né, a conversão de fosfoglicerato e tudo mais, até mesmo, né, as duas últimas etapas já vão receber dessa glicose. O que é isso? Quando ele passa dessa etapa aqui, ó, da triose fosfato isomerase, ele já começa a se beneficiar desse processo. Começa a retirar, seria o que? O NAD vem aqui, começa a tirar o hidrogênio, a gente começa a captar então o ATP, né? Então a fase de pagamento. Funciona mais ou menos assim, se a gente for tentar fazer um comparativo, que você compra os alimentos, né? Você quer preparar um jantar, né? Então você compra, vai lá, vai na sua casa, prepara esses alimentos, tempera, coloca ao seu gosto. Depois que você preparou, né? Você passou essa etapa, você vai se beneficiar dele, né? Que seria a fase de pagamento, a fase que você vai consumir essa alimentação. Então esse alimento, como se a célula fosse preparar ele também. Vem a glicose, prepara aqui que ele já começa aqui. Depois de todo o preparo, já começa a se beneficiar dele, começa a consumir, né? Então ele tira elétrons dessa molécula de glicose, que já foi desmanchada, né? Começa a absorver ATP, até o ponto de final a gente tem o piruvato. Aqui a gente vai iniciar o processo então da via no ciclo de Krebs. Termina então o ciclo na via glicolítica e inicia então o ciclo de Krebs. Na via glicolítica, o piruvato, o ácido pirúvico, é o resultado final da degradação da glicose. Né? Então, de toda a etapa que a gente quebrou, né, a glicose, vai formar então ácido pirúvico. É o composto de menor energia que pode ser obtido da glicose sem a utilização do oxigênio. O oxigênio, o componente dele é carbono, 6, hidrogênio, 12 e oxigênio, 6. Com o processo final que a gente degradou essa glicose e formou piruvato, a gente tem carbono, 3. Né? Então, são 3 moléculas de carbono, 1, 2, 3. Né? 4 moléculas de hidrogênio, a gente tem 1,
outras ligadas também a ele, e 3 moléculas de oxigênio, né, que vão se beneficiar dessa molécula. Bom, quebrou a glicose, formou o piruvato. E agora? Fazer o quê? Né? O que pode ser feito reduzindo o ácido pivúrico? Primeiro, álcool etílico. Em alguns micro-organismos acontece a fermentação alcoólica, né? Produção de bebidas alcoólicas. Na segunda etapa, o ácido lático, a fermentação lática, acontece em algumas reações também no músculo que pode produzir o ácido lático. A gente conhece como reação lática, produção então de energia. O acetilcoenzima A e o dióxido de carbono, que é um dos resultados que vai acontecer com a próxima sintetização, né, do piruvato, pode ser formado então para produção de ácido graxo ou iniciar então o ciclo de Krebs. Essa vai ser a etapa que nos vai interessar, né? A formação do acetilcoenzima A e, né, consequentemente, também a produção de um dióxido de carbono.